Liderar uma equipe de One é um grande desafio para nós nutricionistas, por quê? Porque a gente não passou por nenhum tipo de preparação específica para lidar com pessoas lá na faculdade. E aí é muito natural que quando a gente chega diante da equipe e a gente precisa tomar decisões, ter ações, planejamento estratégico, visão estratégica de conjunto, de equipe colaborativa, é normal que a gente fique um pouco perdida. E às vezes até uma sensação de: será que isso é para mim? Será que eu estou preparada para isso, para lidar com isso, com esses conflitos que muitas vezes surgem, alguns conflitos entre a equipe e entre fornecedores, entre a equipe e entre cliente. Será que eu estou preparada para isso? É uma dúvida muito comum que pode vir a surgir na nossa cabeça quando a gente vê que os problemas estão crescendo e a gente não está conseguindo dar vazão. Por quê? Porque a gente não cuida só da equipe. A gente cuida de toda uma cadeia de produção que envolve muitas variáveis. Então, esse medo de liderar é muito natural e ele pode ser paralisante. A nossa equipe é igualzinha a um time, a uma seleção brasileira. Ela precisa de muita dedicação e de muita disciplina nos processos da UAN, não é verdade? Ela precisa de conhecimento, saber por que, que tem que fazer aquele procedimento daquele jeito. E nós, nutricionistas, temos esse papel de instruir, de orientar, de treinar, de lidar com as emoções, com os ânimos, porque afinal de contas são seres humanos, não são robôs. Então, cada momento ali da produção, do dia daquele colaborador, importa, porque vai impactar diretamente na qualidade do alimento. Um dia numa UAN é quase que uma vida, não é? É um turno grande, dependendo de quantas refeições a sua UAN serve, é maior ainda. E a responsabilidade sobre a nutricionista é gigantesca e a gente tem que lidar com essa pressão e com a pressão de lidar com os seres humanos. Então, cada detalhe da produção, do dia a dia de uma UAN, né, de tantos colaboradores ali envolvidos, cada detalhe dos processos que cada um está executando importa, porque isso vai impactar diretamente na qualidade do alimento oferecido pela sua UAN. E cabe a nós, líder, ter consciência dessa dinâmica, dessa necessidade de disciplina, dessa necessidade de dedicação dos nossos colaboradores ao trabalho. Mas saber disso não significa que você vai impor um sistema rígido de regras, um sistema rígido de ordens, de disciplina, porque a UAN não funciona dessa maneira. Você não pode controlar tudo e todos o tempo todo. Então, um sistema desses está fadado ao fracasso. Por quê? Porque esse tipo de liderança rígida normalmente gera muita resistência da equipe. Imagina, a gente está vivendo num mundo onde está complicada essa questão de regras, de respeitar regras, de ter disciplina. A gente não sabe como é que é o hábito, o costume desses colaboradores em casa e o que eles trazem de casa para dentro da UAN, e cabe a nós fazermos esse filtro, filtrar e nivelar o conhecimento para esses colaboradores, para que todos caminhem na mesma cadeia. Então, um sistema de regras rígidas e de disciplina pesado, ele pode gerar resistências e retaliações. E você não pode correr esse risco como líder. Você tem que ter outra forma de coordenar essa equipe para que eles atendam às suas solicitações sem resistência, por vontade própria, porque entendem o que é importante, entendem o porquê tem que fazer o que tem que fazer, porque tem amor ao trabalho que faz. E se a sua equipe hoje não tem esse amor pelo trabalho que ela faz, você, líder, tem que despertar isso neles. Existe técnica, existe jeitos de fazer isso, é conhecimento. Ao contrário de ter um sistema rígido de regras e disciplinas numa UAN, que é ser uma líder passiva, também não vai adiantar.
E o que é ser uma líder passiva? Ser uma líder passiva é o que eu chamo de nutri-prancheta. A nutri-prancheta chega na UAN, dá um bom dia para todo mundo, para toda a equipe, pega a sua prancheta, passa as suas rotinas de protocolos, preenchendo os seus checklists dentro da UAN, dando uma olhadinha em que todo mundo está fazendo e acha que isso é supervisão, que isso é liderança. Aí ela vê um negócio errado ali, aí ela já se desespera, e ali ela vai, olha, está fazendo errado, não pode. Aí ela passa, aí vê, e aí o que acontece com isso? A sua equipe já sabe a hora que você vai passar, todo dia na UAN. Ou quando te vê com a prancheta, já sabe como agir na sua frente. Você está entendendo? E aí por trás é outra história. Eu falo isso porque eu já vi cada coisa dentro de UAN. Uma vez eu cheguei numa UAN e aí era exatamente assim: não tinha liderança, não tinha supervisão. E olha, você não tem noção do que eu encontrei nessa UAN. Sabe onde ficam os utensílios da UAN? Né? As panelas, os talheres, toda a parte de utensílio da UAN. Primeiro, estava tudo espalhado por tudo quanto é lugar. Tinham simplesmente alguns itens, utensílios, que eu pegava assim, levantava e perguntava assim: gente, olha só, o que é isso aqui? Eu não sabia identificar o que era aquilo, que objeto era aquele. E a equipe também não. E aí eu falava assim: vocês usam isso aqui para alguma coisa? Porque vai que era alguma coisa que eu não conhecia e eles usavam, né? Na produção. Aí eles falavam não. Aí eu pegava e colocava dentro de um saco para jogar fora. Óbvio que antes de jogar fora eu ia mostrar lá pro gerente, né? Tudo que eu achei de objeto. Aí eu chamava aquilo de objetos não identificados. Então, assim, isso é o reflexo dessa falta de supervisão. Quando a equipe ela anda solta, não funciona. A comida ela pode até sair, mas você acha que uma comida, uma refeição que sai por uma equipe que está sem coordenação, sem liderança, ela vai sair de uma maneira que vai agradar o cliente? Esse local ele tinha muitas reclamações, mas eram muitas reclamações de clientes. Porque não saía legal, a própria equipe ficava perdida no que fazer. Entendeu? Não era culpa, eles não tinham a obrigação de eles se liderarem, se autoliderarem. Entendeu? É o risco de uma nutri-prancheta, que só passa a prancheta, olha uma coisa ali, outra aqui, vai para a sua sala lidar com todas as questões, todos os problemas que envolvem cada processo da UAN. Se você desenvolve, se você aprende a lidar com a equipe sem medo de liderar, você consegue ter uma equipe colaborativa, um ambiente positivo e que vai te ajudar muito, mas muito a ter tranquilidade na hora de trabalhar. E o trabalho vai render muito mais.